Talvez você esteja cansada, não porque sua vida está difícil, mas porque você está tentando controlar tudo. Você não está largando o controle nas mãos de Deus. Por que isso? Porque muitas vezes a gente trabalha uma semana e já quer resultado de meses. A gente cuida da alimentação uma semana ou até um mês e já quer ver um resultado grandioso. Às vezes a gente ora uma semana e já quer que Deus nos responda. Então, muitas vezes a gente faz por pouco tempo e já quer ter o resultado. E algo que eu aprendi nesses últimos meses é que a gente tem que desapegar do resultado imediato. A gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas e ter constância e esperar, porque o processo, como eu já falei nos outros vídeos, ele é muito importante. Mesmo no silêncio, mesmo parecendo que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito, a nossa parte, então seja trabalhar, seja cuidar da casa, seja orar, seja cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa vida, né? Sempre estar estudando, sempre estar querendo ser uma pessoa melhor e não desistir. Porque se a gente fica muito apegado no resultado imediato, a chance de nós desistir é muito grande, porque na grande maioria das vezes a gente não vai ter um resultado imediato. Não é então você trabalhando uma semana que você vai ter um resultado grandioso. Não é você cuidando da tua alimentação um mês que você vai ter um resultado grandioso. Às vezes, então aí a gente não vê o resultado e a gente desiste. Aí a gente pensa, não é pra mim isso. Não, vou parar, não é pra mim. E não, gente, a gente tem que ter uma constância, continuar fazendo a nossa parte, que mesmo a gente não vendo o resultado naquele momento, na constância, né, permanecendo, a gente vai ver resultado. E Deus sempre está trabalhando nos bastidores, sempre está trabalhando no silêncio. Às vezes a gente não vê, mas Deus está ali trabalhando, fazendo a parte dele. Ele está abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando as que precisam ser fechadas. Ele está fazendo a nossa parte, mesmo nós não vendo. Então, muitas vezes, e agora eu falo isso pra mim também, muitas vezes não é que a nossa vida está ruim, que a nossa vida está cheia de problema. Muitas vezes é a nossa pressa, é a nossa ansiedade por querer algo muito rápido. Porque nós nunca vamos ter sucesso, nós nunca vamos ter paz vivendo no modo luta, no modo ansiedade. Então hoje nós vivemos no mundo do imediatismo. Então eu quero emagrecer rápido, eu quero ter resultado rápido, eu quero orar e já quero ser respondida, mas não, gente. A gente tem que curtir o processo. Isso é algo que eu venho trazendo muito para minha vida, que nós temos que curtir o processo, porque é nesse processo que eu já falei para vocês também aqui em outros vídeos, que Deus vai nos amadurecendo, vai nos forjando, para quando a promessa vir, nós tá pronto para sustentar essa promessa. A nossa vida, a tua vida, ela nunca vai ser só problema. Os problemas vêm com certeza, mas os problemas vêm por um tempo para nós aprender o que nós precisamos nesse tempo, nesse problema, e depois a gente segue a nossa vida com esse aprendizado aqui. E assim vai sucessivamente. Então a gente tem que parar de ter ansiedade, a ânsia de ter rápido. Eu quero isso rápido, eu quero ter uma vida saudável rápido. Claro, a vida saudável, a gente se cuida, né? A gente tem hábitos melhores, mas para a gente ter um corpo mais saudável, literalmente, demora um tempo também. Eu quero muito aquilo, então eu vou orar. Eu vou orar uma semana e a gente já quer que Deus traga o resultado. E não é assim. Não é assim. A gente precisa ter paciência, a gente tem que curtir o processo. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala assim: que Deus sempre será Deus, indiferente da circunstância. Então, se acontecer, vai ser Deus. Se não acontecer, vai ser Deus também,
porque Ele está trabalhando no silêncio. Se a cura vier, vai ser Deus. Se a doença vier, vai continuar sendo Deus, porque Deus está ali trabalhando, indiferente. Então, se a promessa vier, vai ser Deus. Se a promessa ainda não veio, Deus continua sendo Deus sempre, 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 sempre. Deus sempre está trabalhando na sua vida. A gente só não pode deixar que a nossa ansiedade atrapalhe o que Deus está fazendo na nossa vida, o processo. Deus está nos cuidando, Deus está nos dando força diariamente, Deus está nos moldando, Deus está nos forjando. Mas para isso, a gente precisa ter paciência, não se apegar no resultado rápido, não se apegar no resultado imediato, que no tempo certo todas as coisas irão acontecer. E falando disso, de no tempo certo as coisas vão acontecer, tem um versículo na Bíblia, em Gálatas 6:9, que fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então nós só vamos colher os nossos frutos se nós não desistir. O resultado, ele não é rápido. A gente tem que permanecer para colher os nossos frutos. Tá na Bíblia, gente. Então a gente não pode desanimar. Mesmo se às vezes a gente tá fazendo e ainda não tá vendo o resultado, é porque não é para ser ainda. A gente só não pode desanimar e a gente só não pode desistir. Porque senão a gente sempre vai ser aquele tipo de pessoa que começa uma coisa e não termina. Começa, faz 1 mês, 2 meses e para porque acha que não é para nós. Então a gente não pode desanimar. Ah, Gabi, eu tô muito desanimado. O que eu faço? Ora muito, pede para Deus acalmar teu coração. Pede para Deus te dar espírito de coragem. Deus também fala na Bíblia que Deus nos dá espírito de coragem e não de covardia. Ou seja, tudo que nós precisamos, a gente pode pedir para Deus que Ele vai nos dar, no tempo certo, obviamente. Então a gente sempre tem que pedir para Deus espírito de coragem, espírito de permanência, sabedoria para tomar as melhores decisões, para permanecer. Então, se eu tenho algo para te dizer, continua fazendo o que você está fazendo. Mesmo que ainda você não esteja vendo o resultado, não desanima, permanece. Deus está cuidando, Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode não estar vendo, mas Deus está cuidando, Deus está protegendo sua vida. E Salmos 37 é um versículo onde é muito conhecido, mas ele faz muito sentido e ele traz uma paz literalmente para o nosso coração. Que é o quê? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confiar muitas vezes é você também largar o controle, parar de tentar controlar tudo. Continua fazendo a sua parte, entrega, confia o seu caminho ao Senhor e Ele agirá. Eu tenho certeza absoluta que Deus nunca vai te decepcionar. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita, é agradável. Tudo que veio do Senhor é bom. Deus nunca vai trazer algo ruim para a sua vida. Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é soberano. Ele só quer o melhor para você e Ele só quer que você não desista, que você permaneça.